Olá, pessoal. Bom, nossa aula de sexta-feira, a primeira parte, infelizmente, não foi gravada, pessoal. Teve um problema de conversão e eu não consegui recuperar a aula de maneira alguma, tá? Então, estou gravando, né, novamente, para enviar para vocês, para que vocês tenham a aula completa, ok? Então, vamos lá. Agora está gravando. Bom, trabalhamos com esta aula na sexta-feira, tá? Que foi ciclo celular e crossing over, tá? E que a gente falou que qualquer coisa seria bom vocês repassarem um pouquinho a respeito de mitose e meiose, apesar de eu fazer uma revisão aqui antes de entrar propriamente dita na segunda gravação que foi enviada para vocês e que está, então, falando especificamente de ciclo celular, ok? Bom, então, a gente inicia aqui, pessoal, falando, né, sobre a célula e como essas células, então, são produzidas no corpo, em que existe um conceito estabelecido há muito tempo, desde 1858, né, por Rudolf Virchow, que ele dizia, então, hominis cellula in cellula. Este era, então, esse conceito, né? E que estabelece que o quê? Que as células existentes, elas só se originam mediante outras que já existem, né? Então, elas se originam a partir de outras existentes, tá? Então, é o que a gente tem e leva esse conceito para até os dias de hoje, né? Porque uma célula, ela só se reproduz, ela reproduz e gera filhas, e essas filhas novas, né, essas células novas, elas só existem porque uma outra célula idêntica, né, a elas, as originou, tá? Então, para que também essa célula possa, né, ser produzida, né, ter essa divisão celular, é necessário aí vários eventos aí acontecendo em sequência, né, e que esses eventos sejam realizados dentro de uma normalidade, tá? Para que essa célula seja totalmente idêntica àquela que a gerou, né? Então, é necessário que envolva aí, dentro desses eventos, né, dentro dessa sequência de eventos, modificações aí que sejam morfológicas ou fisiológicas para completar, então, esse ciclo celular, tá? Principal, né, mecanismo de proliferação, isso é, de aumento, né, de produção de células, é a divisão celular, tá? E essa divisão celular, qual é a função? Por que que essas células se dividem, então, né? Então, a produção de novas células, né, vai ter, a princípio, então, todo o conteúdo genético que a outra que está gerando esta vai ter. Vamos ter a mesma quantidade de material citoplasmático, né, e outras organelas existentes dentro da célula, e ocorre, então, ou por divisão meiótica ou por divisão mitótica, né? Então, de igual conteúdo gênico e citoplasmático, a gente tem a divisão mitótica, tá? A produção de gametas é outro tipo de divisão celular e que é necessário, então, para gerar células gaméticas, isso é, células que vão servir, então, para a reprodução, tá? Então, ela também expressa, dentro dessa sua divisão, um momento muito importante, que é a variabilidade genética, né? Então, a gente sabe que divisão celular, onde nós temos, então, a meiose, né, é para geração de gametas.
e essa divisão meiótica é o que então estabelece a variabilidade genética que a gente conhece, que é o crossing over, que a gente vai falar também, tá? Bom, ciclo celular a gente sabe que acontece a mitose e a meiose, né? Então, a gente tem mitose para a divisão de células somáticas, que constitui o nosso corpo, isso é, né, os órgãos, os tecidos e tudo mais, e a meiose que vai ocorrer somente em células, então, reprodutoras, células gaméticas. Bom, ciclo celular, então, é um período, então, que se inicia com a origem da célula, tá? A partir de uma divisão celular. Então, esse ciclo celular, ele antecede, então, a divisão celular. Ou, então, ele ocorre logo após que houve a divisão celular e nós temos outras células, tá? Então, é um ciclo contínuo, né? Que ele acontece para poder haver divisão e após divisão, quando se tem novas células, ele também acaba acontecendo com essas novas células, porque essas novas células também passarão por divisão, tá? Então, isso vai depender também da regularidade que essas células terão que passar por divisão, tá? Bom, período, então, olha lá, que inicia com a origem da célula, a partir de uma divisão celular, e termina quando esta se divide em células filhas. O ciclo celular é dividido em duas etapas. A intérfase, né, que é uma etapa bastante grande e que antecede a divisão celular, e logo após ela ocorre a divisão celular em si, tá? Então, a divisão celular pode ser de dois tipos, que é a meiose e mitose, né? E nos indivíduos, nos seres, então, eucariotos, né? Que a gente chama eucarioto, é todo ser vivo que possui o seu material genético dentro de uma carioteca, dentro de um núcleo, tá? E nós somos, então, seres eucariotos. Então, existem dois tipos de divisão celular, que uma é a vegetativa, né, em que cada célula filha é geneticamente idêntica à célula parental, né, que é a mitose. Que isso vai ocorrer tanto em bactérias, que fazem essa divisão também por mitose, né, como vai ocorrer em nós também, nas células do nosso corpo, nas células somáticas, tá? Outra divisão é uma divisão que é redutiva, diferente da mitose, em que a célula que vai produzir as duas filhas, as duas filhas vão ter o mesmo número de cromossomo do que aquela que a formou. Em relação à divisão celular que é redutiva, então, que é a meiose, o que acontece? Eu tenho uma célula 2N que, ao final do processo, então, nós teremos a formação de 4 células filhas N. Então, a gente tem esse número de cromossomo reduzido. Reduzido porque a gente está falando de gameta, e gametas são haploides. Porque eu preciso de um gameta. Se a gente está falando, né, de meiose humana, então a gente tem que lembrar que uma célula do corpo tem 46 cromossomos. Então, quando a gente fala em célula gamética, as células gaméticas são haploides, são N, então. Então, terão esse número de cromossomos reduzidos, então, portanto, teremos essas células gaméticas com 23 cromossomos. Bom, a mitose, então, falamos que uma divisão celular, então, das nossas células somáticas, né? E é um processo de divisão que vai resultar na formação de duas células filhas com a mesma característica genética e o mesmo número de cromossomos, então, da célula mãe, né? Daquela célula que as originou.
Esse processo é considerado uma divisão equitativa, isso é igual, porque se a mãe tem 46, as filhas também equitativamente terão o mesmo número de cromossomos da mãe, tá? Então, isso vai acontecer aí, ó, porque promove desenvolvimento e crescimento, e durante o crescimento a gente precisa de aumento celular, isso a gente viu no desenvolvimento embrionário, o quanto, então, os folhetos embrionários, né, produziam células que se diferenciavam, né, em 3 folhetos importantíssimos, e que esses folhetos depois iam, então, produzir, né, iam resultar em vários órgãos e tecidos, né, para formar os sistemas, então, do nosso corpo, né? Então, para o desenvolvimento e crescimento dos organismos multicelulares, promove a manutenção e a homeostase, porque nós temos células o tempo todo no nosso corpo morrendo, né? Se desintegrando, então, e é necessário que esse número seja reposto para renovação e regeneração dos tecidos. Então, temos também, se pensarmos na pele, temos descamação, essa pele, né, envelhece, então é necessário trocar essa camada de pele. Regeneração, cortes, ferimentos, né, qualquer coisa, então é necessário que essas células sejam repostas para regenerar tudo isso que é perdido durante esses processos, então, tá? E ocorre, então, nas células somáticas, nas células que compõem e formam o nosso corpo, tecido, pele, né, ossos e tudo mais, tá? E antes do início dessa mitose, dessa divisão celular, a célula, então, gente, que vai passar por essa divisão de mitose, mas também de meiose, ela vai ser encontrada em um período que a gente chama de intérfase ou interfase, tá? Então, durante essa etapa, a célula vai ter o seu DNA duplicado, tá? E ocorre a produção de proteínas, isso é, duplicação do DNA, crescimento, síntese, é um momento de preparação dessa célula, né? Que ela passa durante essa intérfase para que ela possa chegar lá no início da mitose e ter todo um processo, né, de divisão celular dentro da normalidade, tá? Após a intérfase, inicia-se, então, a divisão celular propriamente dita. E, didaticamente, a gente divide, então, essa divisão celular, que é a mitose, em 4 fases, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, vamos ver aí, a seguir, esses eventos aí que ocorrem, então, nesses processos de divisão celular, iniciando com a mitose. Bom, temos aqui, então, o esqueminha da mitose, tá, pessoal? Então, a mitose, ela é para o desenvolvimento do embrião, principalmente, como a gente falou, né? Crescimento de células musculares. Então, aqui, ó, eu deixei aqui em negrito para falar disso aqui depois, tá? De crescimento, tá? Lembrem-se disso, por favor, tá? Quem assistir essa aula gravada vai saber do que eu estou falando, tá? Então, deixei em negrito justamente por isso, porque tem que assistir a gravada, porque se ver somente isso aqui, ó, escrito, às vezes depois você não vai saber discernir o porquê disso que eu estou falando, tá? Então, crescimento de células musculares, renovação de células de defesa, né? Algumas células sanguíneas que a gente tem de defesa do corpo, imunológica, para regeneração, isso é, células perdidas e tudo mais, tá? Bom, então o que nós temos a princípio ali na mitose? Nós temos uma célula do corpo, né? Uma célula somática e que ela precisa passar por divisão mitótica, né? Vamos supor lá que eu levei um cortezinho, não só uma, mas várias delas vão passar, né, por divisão mitótica, porque tem que recuperar
esse ferimento, então, que eu tive, tá? Bom, o que tem que acontecer, em princípio, antes que ocorra a mitose? Tem que haver, então, a intérfase, tá? Nesse momento de intérfase, que é um momento bastante longo do ciclo celular, essa célula vai estar se preparando, gente, né? Então, ela vai estar crescendo, aumentando de tamanho, ela vai duplicar cromossomo, ela vai produzir bastante RNA mensageiro para reverter em proteínas, que eu vou precisar de muita proteína para que eu possa ter no final do processo duas células idênticas à mãe, né? Porque vai ter que refazer membrana de parede celular, membrana que desintegra depois a membrana do núcleo, né? Então, eu preciso ter tudo isso já anteriormente preparado e isso vai ocorrer durante a intérfase, tá? Bom, tenho lá um cromossomo e mais um cromossomo. A gente não dá para representar os 46 cromossomos aqui, então a gente representa dois, tá? Então, vamos lá. Tem um cromossomo, apesar dele não estar em X, gente, é um cromossomo também, tá? Só que ele é um cromossomo de uma cromátide só, tá? Lembrar disso, ele não está duplicado. Ele é uma cromátide, mas ele é um filamento de DNA completo, com toda a informação aqui, tá? E a gente tem que lembrar que cada fita de DNA vai trazer um monte de genes expressos aqui dentro dessa fita enorme que nós temos. Passando pela intérfase, então, nós vamos ter principalmente a duplicação desses cromossomos, né? Desses DNAs, porque eu preciso duplicar, porque depois isso vai se separar e eu tenho que gerar duas células filhas, tá? Então, cromossomos duplicados, pronto. Acabou ali a intérfase e aí sim, olha, vai lá para a meiose, tá? Para a mitose. A mitose, então, o que vai acontecer? Vai acontecer lá, teve a duplicação de centríolos e tudo mais, a duplicação de cromossomos, e chega um momento lá da metáfase que os cromossomos, eles não vão formar pares, porque na mitose não existe troca de material genético, né? Não existe crossing over. Só estava ouvindo uma coisinha aqui, tá, pessoal? Não é nada. Bom, então, eles não vão se parear, eles vão se alinhar na faixa, então, equatorial da célula. Ficando lá, então, as fibras do fuso dos centríolos se ligam ao cinetócoro aqui de cada, né, de cada cromossomo e vai puxar isso daqui para os polos, então, da célula. Aí acontece, então, a anáfase, telófase, né? E nós temos o quê? A formação, então, de duas células com o mesmo conteúdo genético da mãe, então, tá? Então, cromátides irmãs, olha, porque eu tenho um cromossomo que foi duplicado e esse cromossomo está com duas cromátides. Enquanto que aqui eu tinha um cromossomo com uma cromátide. Passou por replicação, né? Por duplicação ou replicação, tenho um cromossomo com duas cromátides, mais um cromossomo com duas cromátides. Aqui, então, se separam, então, as cromátides e eu tenho o quê? Uma cromátide de cada um, conforme havia no início, então, tá? Duas células diploide com 46 cromossomos idênticas à mãe, então. A meiose, também uma divisão celular, né? E nós também falamos para vocês que ela também passa por intérfase antes do momento, então, da divisão, tá? Então, a meiose, a gente sabe que ela é essencial para formar gametas e é caracterizado pela formação de 4 e não 2 células filhas, como a gente vê na mitose, tá? Então, essas 4 células filhas, gente,
terão, então, a metade do número de cromossomos da mãe. Por isso que a gente diz, então, que a meiose é uma divisão celular reducional, ok? Então, ela se reduz de 2N para N, cada uma das suas filhas. Podemos dividir também a divisão celular da meiose em divisão 1 da meiose e divisão 2 da meiose, ou meiose 1 e meiose 2, tá? Cada uma das etapas é dividida em 4 etapas. Se eu estou falando da meiose 1, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Se eu falar da meiose 2, mesma coisa. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A meiose, então, temos aqui, pessoal, né? Meiose acontecendo e ela vai produzir o quê? Número de cromossomos, ó, da célula, que metade do número de cromossomos da célula que as originou, da mãe, então, né? Então, temos lá uma célula inicial, uma ovogônia lá, que ela tem 46 cromossomos, gente. Só que ao final eu tenho que chegar com esse número reduzido, ok? Então, da mesma forma, vou ter também um momento passado pela intérfase, tá? Então, esse DNA vai replicar e 2 divisões são necessárias para dividir, então, para produzir gametas N, ou chamados de haploide, que essas 2 divisões é a meiose 1 e a meiose 2, tá? Então, temos lá esse momento da intérfase, nós temos os cromossomos que foram duplicados, tá? Mesma coisa. E aí, o que acontece? Nós temos no início da meiose 1, cromossomo composto por 2 cromátides, porque foi feita a duplicação durante a intérfase. Aí, a gente vai ter o quê? Na meiose 1, ocorrendo o pareamento dos cromossomos homólogos, que vai levar ao quê? A recombinação genética. Isso é o que, gente? Crossing over, então. É aqui nesse momento, então, olha, na meiose 1, que nós temos a troca de quiasmas e, então, a troca, a permutação de pedacinhos ali, de genes ali, entre os gametas, tá? Então, isso acontece aqui, olha. A gente pode ver que para cá, esse cromossomo aqui duplicado ficou com um pedacinho do cinza, enquanto que esse cinza, também duplicado, ficou com um pedacinho do vermelho. Trocou material genético, olha a variabilidade genética. Agora, o que acontece? Isso aqui tem que reduzir, gente, tá? Então, já fizemos, já teve todo esse processo de crossing over, né? E aí, o que acontece? Cromossomos homólogos duplicados são segregados, isso é, são separados, né? E as cromátides irmãs que são separadas. Se esse cromossomo era composto por 2 cromátides, essas cromátides vão ser separadas. Então, vamos lá. Cromossomos homólogos, nós só temos aqui, né, duplicados, são segregados em cromátides irmãs separadas em 2 células filhas diferentes. Então, meiose 1, olha lá, acontece isso e nós temos os 2 cromossomos, então, permutados. O que acontece depois disso, gente? Vai para a meiose 2 e essas 2 células formadas na meiose 1 vão passar por uma nova divisão. Aqui, ó, nesse espaço aqui, tá lá, aconteceu prófase, metáfase, anáfase, e aqui está acontecendo telófase, né? A citocinese e a telófase, tá? Então, aqui que acontece, essa daqui vai gerar 2 e essa aqui vai gerar 2.
que é o que a gente tem. Se eu tenho um cromossomo duplicado aqui, um cromossomo duplicado aqui, dá para ir uma cromátide para cada lado, que uma cromátide também é um cromossomo, tá? Só que ele não é duplicado, e ocorre a divisão. O que eu tenho aqui? Um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo. 23 cada parzinho desse, então, gente. Então, nós temos 4 células gaméticas produzidas aqui, então, e são geneticamente diferentes. Vermelha, cinza, cinza com vermelho e vermelho com cinza. Olha a variabilidade genética aqui, então, que cada uma dessas então, diferentes daquelas que é produzida. Né? Então, a gente tem variabilidade genética. Claro que traz genes dessa daqui, mas que elas estão diferenciadas, tá? Crossing over, então, é a permutação cromossômica, o fenômeno crossing over vai representar uma troca natural e é recíproca de fragmentos entre cromátides homólogas, então, tá? Essas translocações ocorrem durante a divisão da meiose 1, né, da divisão celular, na fase da prófase 1, mais precisamente no paquíteno, então. Momento de maior aproximação dos quiasmas, que é isso aqui, né? Então, nós temos 2 cromossomos homólogos, e se eles são homólogos, eles são idênticos, e essas daqui, ó, tô falando de uma cromátide e de outra cromátide. Então, as cromátides trocarão, então, fragmentos, né? Pedaços de genes aí, então. E é aqui que vai ocorrer, então, a troca desse material, essa permuta de material genético, então, tá? Aqui esse desenho, a mesma forma, mostrando também a troca, não interessa onde o esquema esteja mostrando, né, a permutação desses quiasmas acontecendo, mas que, ao final, tem-se, então, essa variabilidade genética com o crossing over. Aqui, gente, só para deixar claro para vocês o que é uma cromatina, um cromossomo e uma cromátide, tá? Então, nós temos aqui representados, então, aqui é o que vocês conhecem, que é uma molécula de DNA. Então, se a gente olhar aqui, ó, tudo isso é uma molécula de DNA. E essa molécula de DNA é o que forma um cromossomo, tá? Então, nós temos aquela estendida, né? Menos enrolada, porque aqui está extremamente enrolado. É a parte quando a gente mais vê os cromossomos, né? A um microscópio bom. Então, a gente, normalmente, no momento de metáfase, né? Que a gente vê essa condensação bastante grande do cromossomo, mas que se a gente, então, começar a destrinchar e soltar essa molécula de DNA, nós temos isso aqui, tá? Temos a molécula de DNA ainda, né, em 2 fitas, meio que espiralada, mas mais solta. Então, isso aqui é a molécula de DNA, tá? Então, a gente chama isso de molécula de... É claro que tudo isso tem DNA, mas aqui ela está mais em forma de molécula de DNA, de 2, né? De 2 cadeias, né? Que a gente sabe, antiparalelas, e que ela está mais frouxa, então. Se a gente seguir por aqui, o que acontece? Que a gente já vê umas coisas enroladas nessa fita de DNA. São proteínas estonas. Essas proteínas, então, olha, o DNA se envolve em torno dessas proteínas estonas e faz com que isso aqui fique mais espiralado ainda. Isso aqui a gente já chama de cromatina, tá? Qual tipo de cromatina é essa? A eucromatina, porque ela está mais frouxa. Porque se eu olho mais adiante, a gente vê muito mais esse enrolamento sendo feito.
quanto mais eu tenho isso aqui tudo enrolado, isso aqui vai se aproximando e vai se conformando e se enrolando sobre si mesmo. E aqui também eu tenho a cromatina. E qual é essa cromatina? Heterocromatina, quando ela está densamente enrolada, então. Então, ela, a partir dessa cromatina aqui, da heterocromatina, é que ela se enrola bastante sobre si e se enrola, e que aí sim é possível a gente ver esses cromossomos com as duas cromátides aqui, bem condensada, bem enroladinha, tá? Então, é isso o que é uma fita, né, de DNA, uma cromátide, então, né, que é uma mais fina, é uma cromátide aqui, está em forma de, o DNA está em forma de cromátide, cromatina, eucromatina, heterocromatina, e depois, então, o cromossomo. Aqui mostrando um cromossomo, né, para explicar também cromátide, nós temos aqui o quê? Um cromossomo simples, que contém uma única cromátide, tá, pessoal? Aqui o que que nós temos? Um cromossomo também. Só que o que que acontece? Esse cromossomo tem duas cromátides. Por quê? Porque ele está duplicado, mas ele continua sendo um cromossomo e um cromossomo. Isso aqui como se fosse uma única fita ali de DNA. E aqui, quando eu tenho esse DNA transcrito, como se fossem duas fitas de DNA transcritas. Então, eu tenho lá um cromossomo simples aqui e depois essa fita passando por duplicação, aí eu terei, então, esse cromossomo duplicado, então, ó, passou por replicação aqui, aí eu vou ter uma cromátide e mais uma cromátide que teremos, então, um cromossomo com duas cromátides. Ah, só para falar, porque eu falei na aula prática, né, que a gente só consegue observar, então, esses momentos diferentes também, em que a gente pode ver a cromatina, né, a molécula de DNA em forma de cromatina, é porque elas coram essas regiões onde tem essas estonas, coram bastante, e é isso que possibilita, então, diferenciar quando este cromossomo está dessa forma, todo ele, porque às vezes ele desenrola tudo isso aqui, ó, e fica mais nessa forma, tá? Para depois ficar nessa molécula aqui. Mas nesse momento que ele está se desafrouxando tudo, é quando a gente vê, então, ele corado, diferenciado, porque as estonas são altamente coráveis, então. Aqui para mostrar um pouquinho, né, da anatomia do cromossomo, mas lembro vocês que nós temos uma aula específica de cromossomos, de estrutura de cromossomos, que está lá no Moodle para vocês, tá? E aqui só para mostrar, então, esses cromossomos homólogos, né? Então, se são homólogos, a gente os chama de idênticos. Cada um desses cromossomos estão duplicados, porque ele contém duas cromátides cada uma. Esse local aqui, olha, é chamado de centrômero, né? E ele serve para a gente dividir, ó, usar para contar. Então, por exemplo, quais são os, os locos, então, de genes que a gente tem, ou no braço curto ou no braço longo, né? Então, aqui, ó, cromossomos homólogos vão possuir genes, né? Então, aqui, por exemplo, vamos supor, o azão tem um gene, onde a gente tem o locus do B é outro gene, no D outro gene, no E outro gene, né? E F outro locus de gene e G outro locus de gene. Por que está escrito loci e não locus? Porque loci quer dizer locus no plural. Locus como é uma palavra latina, o locus não é plural, gente. O locus
eu estou falando de só um lugar, esse aqui. Essa região é o locus do alelo do gene C, vamos supor lá, cabelo castanho. Se eu falo do outro cromossomo, da outra cromátide aqui, ou do outro cromossomo, se a gente estiver falando da mãe e do pai, né? Vamos supor que esse é o cromossomo da mãe e esse é o cromossomo do pai. Então, eu tenho a mãe no locus C e aqui representa, então, o gene, né? O alelo, então, que eu vou ter o gene do cabelo castanho. Se eu venho para o locus desse gene aqui do pai, também é o cabelo. Por isso que são idênticos esses cromossomos, porque eles são, olha, todos os locus têm afinidade, marcam o mesmo gene. Também é para cabelo castanho. Só que aqui, ó, a mãe é homozigota e o pai ou é heterozigoto ou ele é, então, recessivo. Então, aqui, olha, tem para a mesma indicação, para a mesma característica de cabelo, cabelo castanho. Então, com certeza, esse filho terá, então, ó, será um Czão, Czinho. Então, com certeza, terá cabelo castanho, tá? Então, a gente chama isso de genes alelos, tá? Genes alelos estão no mesmo locus, tá? Então, no loci do cromossomo do pai, tá lá, que é cabelo castanho, e os locis são iguais, e o locus da mãe, né, tá aqui o Czão, e o locus do pai tá o Czinho. São análogos porque estão na mesma posição, no mesmo local, um do pai e um da mãe, você está falando ali do B, né? Vamos supor que são outras características, estão no mesmo local. Cromátides irmãs, genes idênticos, Bzão, Bzão. B igual a B, então aqui, ó, temos aqui, né, mesmo que esteja maiúsculo aqui, mas nós temos também B e B idênticos, os locos batem perfeitamente, tá? Então, nós temos, então, cromossomos aqui homólogos e com esses genes aí, alelos aí todos alinhados, né? Perfeito e batendo, então. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui para vocês. É mais sobre anatomia mesmo. Bom, e aqui, gente, ó, a célula apresenta períodos de atividade distintos, né? Então, esses períodos caracterizam o ciclo celular e esses períodos podem ser divididos em duas etapas. A intérfase que a gente falou, né? E depois a divisão celular. Então, é necessário que ocorra a intérfase, né? E para ocorrer posteriormente a divisão celular. A intérfase é uma fase caracterizada pela intensa e constante atividade celular. A divisão celular vai corresponder às etapas tanto de meiose quanto de mitose. E, olha lá, em intérfase, né, que é o início, então, antes de passar pela divisão celular, nós vamos ter o quê? Vamos ter esta célula passando e realizando síntese proteica, realizando processos bioquímicos e físicos que vão contribuir para o metabolismo e sobrevivência celular. Isso é, preciso de toda essa preparação para que essa célula, então, sobreviva e que ela possa, então, se dividir ao final devidamente. Esse período pode ser dividido em pequenas etapas, né? Pequenas, modo de dizer, mas que essas etapas de intérfase é um período bastante longo e ele, junto, em conjunto, é um período bastante grande e que leva a maior parte de tempo, então, de preparação dessa célula até que ocorra a mitose. A mitose, em comparação dessas outras etapas, é muito rápida. Leva apenas 30 minutos, como vocês verão na aula 2 que eu vou explicar. Então, essa etapa ela é dividida em G1 ou G0, né?
S e AG2. As letras apresentam, então, siglas em inglês, né? G para gap, que é intervalo, S para síntese, e depois nós vamos ver AG2, tudo certinho para vocês. Aqui também é outro gap também, tá? Aí, na próxima aula, gente, eu já inicio por aqui com vocês. É só ver lá a parte 2 de ciclo celular e crossing over que está disponível no Moodle para vocês. Até mais e obrigada, gente.